Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste Evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o Evangelho só do amor. E assim seremos o seu Evangelho. E assim seremos o seu Evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu Evangelho. Graças a Deus.
Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Adriana, agradeço por nos receber em seus lares. Pedimos que providencie um copo com água para a fluidificação. Vamos dar início ao nosso Evangelho do Lar de hoje, com a nossa oração inicial. Por instantes, vamos fechar suavemente os nossos olhos, respirar profundamente por algumas vezes, procurando a cada inspiração preencher todo o nosso ser de uma suave luz verde, e a cada expiração busquemos liberar e desapegar dos nossos problemas diários, das nossas fraquezas, da nossa falta de mansidão. Isso. Lentamente, vamos deixando nossos entulhos energéticos esvaziar na transformação purificada da luz verde. Juntamente com a leveza que a luz verde nos trouxe, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, como servos humildes que buscando edificação moral se colocam em oração. Pedimos ao Pai benevolência às nossas faltas, amparo dos anjos benfeitores que trabalham incessantemente na seara do bem, buscando resgatar seus filhos que tomaram o caminho da dor. Pedimos que a espiritualidade maior, que ampara nosso Evangelho, seja luz em nosso caminho, atenda aos necessitados que chegaram aqui, atraídos pela luz que a palavra de Jesus acende. E em nome de Jesus, enlevados no amor incondicional da Mãe Maria, pedimos amorosamente a permissão para iniciarmos o nosso Evangelho de amor. Assim seja. Abrimos o nosso livro Luz hoje no capítulo 18. Muito os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim de bodas, item 1. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores,
e aí é que haverá prantos, aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Então, qual a mensagem do nosso evangelho de hoje? Sabemos que parábolas são narrações alegóricas, sempre buscando uma doutrina moral inserida nelas. Jesus, que foi o maior psicólogo, pedagogo que já tivemos notícia, ele recorria frequentemente às parábolas, já porque era a melhor maneira de interessar aos seus ouvintes. A história envolvia, né? E também porque sabia que é muito mais fácil assimilar e reter qualquer ensinamento quando o ensinamento é materializado, ou seja, objetivado através de um enredo, de uma história. É mais fácil entender quando tem um enredo do que quando for dado a explicação de forma subjetiva. Na parábola do evangelho de hoje, o rei é Deus, nosso Pai Celestial, e o festim de bodas obviamente simboliza o reino dos céus, cujo advento coube a Cristo Jesus anunciar e preparar pela pregação dos evangelhos. Os primeiros convidados a que a parábola se refere são os hebreus, pois eles é que foram enviados os primeiros emissários, eles receberam os primeiros instrutores da palavra, né, do evangelho, ou seja, os profetas, né, que vieram a anunciar a vinda do Messias, exortando-os a que se arrependessem de seus erros e se conduzisse de forma mais condizente com as leis divinas que foram reveladas no Monte Sinai, né? As palavras desses emissários, porém, na época não encontraram receptividade entre os hebreus. O que aconteceu? Foram desprezadas as advertências e as exortações que foram feitas foram ignoradas. Também houve uma má vontade manifestada por eles, à semelhança da parábola, né? Envia-lhes Deus, então, o próprio Jesus, a fim de lhes recordar, a fim de aperfeiçoar o conteúdo daquelas leis que eles já tinham conhecimento, cuja observância lhe daria a conhecer o estado de alegria e gozo espiritual que constitui o reino dos céus. Todavia, né, eles, preocupados em conseguir vantagens puramente materiais, porque os hebreus eles aspiravam à hegemonia política no mundo. Esse era o foco deles. E novamente, né, com a vinda do Cristo, eles se recusaram a compreender, a entender os ensinamentos. E sendo que alguns, ainda enervando-se com a insistência, além de repelir a mensagem do Cristo, ainda o ultrajaram, né? Ultrajaram e imolaram na cruz, que todos nós conhecemos a história. Bem, a parábola continua dizendo: diante disso, o rei enviou exércitos contra os assassinos que foram exterminados, bem assim queimados a sua cidade. O que aconteceu aos hebreus posteriormente à crucificação de Jesus, todos sabem.
corresponde exatamente a esse trecho da narrativa. Foram trucidados pelos romanos e a sua capital, Jerusalém, foi quase totalmente destruída. Depois mandou o rei convidar a todos quanto fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus, o que significa que o evangelho seria pregado a todos os povos, pagãos e idólatras, e que estes, optando por acolher a boa nova, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados que se mostraram indignos dele, né? Não basta, porém, ser convidado. Quer dizer o quê? Não é suficiente dizer-se membro desta ou daquela igreja para tomar parte no banquete celestial. Faz-se necessário, como condição expressa e indispensável, estar-se revestido da túnica nupcial. O que seria a túnica nupcial? É possuir pureza, mansitude, bondade, que vão caracterizar o verdadeiro cristão, ou seja, os princípios que nos fazem nos fazem ser reconhecidos como filhos de Deus, os princípios que devemos seguir dentro da conduta de ser um bom espírita. Os hipócritas, os que se comprazem na indecência, os belicosos, os que se defraudam e sacrificam os seus semelhantes, os que vivem exclusivamente para si, indiferentes às dores e às aflições do próximo. Estes, embora convidados a participar das bodas, serão encontrados sem as vestes adequadas e então não poderão permanecer entre os demais e vão ser lançados fora. Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. A grande mensagem do Evangelho de hoje. E referente a este ensinamento do Evangelho, André Luiz nos dá algumas orientações. Ele diz: socorra o faminto, mas não o torture com recriminações. Dê o agasalho a quem precisa, mas não mostre má vontade. Ajude o necessitado de apoio, mas não exija explicações desnecessárias. Oriente o irmão na dúvida, mas não lhe dirija palavras duras. Visite o amigo enfermo, mas evite conversa inoportuna. Ouça o desabafo do vizinho infeliz, mas não demonstre impaciência. Ampare o companheiro impertinente, mas não haja com intolerância. Participe do grupo de assistência, mas não se deixe dominar pelo mau humor. Então, são orientações do André Luiz para que estejamos na sala, na mesa das bodas, com as vestes nupciais, não só a nossa presença, né? E finalizamos nossas reflexões com um ensinamento também de André Luiz, muito pertinente ao tema estudado hoje. Ele nos diz: a oportunidade de auxiliar o próximo é sempre um teste de compromisso com Jesus, porque os muitos chamados para a seara do Evangelho jamais serão escolhidos aqueles que estendem as mãos para servir, mas facilmente as transformam em punhos para bater. Vamos e agora nos voltar para o nosso interior,
Neste momento, vamos voltar o nosso pensamento ao nosso Pai, nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol de nossos irmãos para iniciarmos nossas vibrações. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Pelos nossos inimigos, pedindo que eles encontrem a paz, pelo nosso país, por nosso planeta e todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós, humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio. Por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo, que possamos amanhã ser um pouquinho melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifique em nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolos do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja, demos graças a Deus. Somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré que nos ampara. Agradecemos a companhia e as vibrações de todos aqui conectados nesta rede de luz e de harmonia. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrar o Evangelho do Lar de hoje. Fiquem com Deus, até o próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita
a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas, nada exija.